Olá, tudo bem? Ok, vamos para mais uma aula do Matemática com Deus, um projeto fantástico aí de preparação para o IFRN, o Manuel Velasco aí partindo na frente aí. Vamos para a aula de número 9, sistemas de coordenadas cartesianas. Olha só, em suas proporcionalidades, nós vamos lá. Vem comigo que essa aula é show de bola, ó. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, ó, e dá aquele like maravilhoso, assiste nossos vídeos, beleza? E vamos embora, vamos para a aula. Vamos começar com o que é o plano cartesiano, né? O plano cartesiano nós chamamos de geometria analítica. Olha só que coisa linda, nome bonito, né? Não é nome de remédio não, mas sistema de coordenadas cartesianas, olha só. Vamos começar analisando a reta numérica, né? Beleza? Quando estudamos o conjunto dos números reais, verificamos que o número 0 fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, né? Como o exemplo a seguir, olha só, o 0 aqui, ó. Todos esses números à minha direita, eles são positivos. Aí eu tenho o 0 aqui no meio, ó. Eu tenho o 0 aqui no meio. E todos os números que estão à minha esquerda são números negativos, né? Então, esses números que estão aqui, eles pertencem aos reais, beleza? Eles pertencem aos reais. Então, aqui eu tenho raiz de 2, aqui eu tenho mais 2, mais 3, 10 e assim sucessivamente, infinito, né? Aqui também, os números negativos também pertencem aos reais. Tranquilo? Sempre à minha esquerda, depois do 0, vai os números negativos. Pronto, para a gente ter uma noção de localização, né? Quando estudamos a geometria, por exemplo, né? A geometria plana, que a gente chama de euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões. Olha, veja só, o comprimento e a largura. Ela pode ser representada por uma figura assim, ó. Nós temos aqui o comprimento e a largura desse retângulozinho. Então, são duas dimensões. Essa parte toda pintada de azul aqui, nós chamamos de plano. Beleza? É uma figura plana. Ok, então? Vamos aqui analisar um pouquinho da história, né? Da história do plano cartesiano, né? Vimos aí que o matemático e filósofo francês René Descartes, o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria. Pronto, essa união aí, amigo, nós chamamos de geometria analítica. E em sua homenagem, o sistema de coordenadas foi denominado plano cartesiano. Olha só, pronto. Um pouquinho de história aí para enfeitar essa salada, né? Beleza? Então, é uma mistura entre a álgebra e a geometria. E aí a gente forma uma das partes dessa geometria e nós vamos estudar o plano cartesiano. Mas o que diz o plano cartesiano? Olha só. Sabemos, temos um plano aqui, ó, um plano aqui de azul. O plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortada por duas retas perpendiculares. Olha só, essa reta aqui, ó, é perpendicular a ela. Para ela ser perpendicular, ela forma ângulos de 90 graus em cada vértice. Então, beleza? Então, veja só que aqui esse plano foi dividido em 4 partes, ó. E cada ângulo desse é 90, né? Nós chamamos de ângulo reto, né? Que tem esse símbolozinho aqui desse quadradinho com um pontinho no meio. Pronto.
Então, os planos cartesianos são divididos em 4 partes. E como são chamadas essas partes? Olha só. Nós chamamos essas partes, gente, essas regiões, de quadrantes. Então, aqui à minha direita eu tenho o primeiro quadrante, olha só. Eu tenho o segundo quadrante à minha esquerda, logo abaixo eu tenho o terceiro quadrante. E a parte de baixo à direita eu tenho o quarto quadrante. Então, o plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes e é cortado por 2 retas perpendiculares, formando aqui, ó, cada uma um ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo, gente? Então, estamos caminhando nos conhecimentos do plano cartesiano, olha só. Cada ângulo desse tem 90 graus, porque são 2 retas perpendiculares, né? Então vamos lá. Outra coisa bem interessante que a gente precisa aprender, certo? São as retas, os pontos nessas retas. Essa reta horizontal aqui, ó, que é denominada no eixo do X, nós temos um nome especial para ela, né? Nós chamamos de abscissas, olha só. É representada por essa reta X aqui, ó, e seus pontos pertencem aos reais, né? Tá aqui, ó, pertence aos reais. E essa reta vertical aqui, ó, que a gente chama de Y, também pertence aos reais. Os pontos aqui presentes nela, elas verticais, nós chamamos de eixo das ordenadas. Pronto, eixo das abscissas está relacionada com X. Eixo das ordenadas está relacionado com quem? Com Y, beleza? Quando vocês estiverem estudando mais profundamente sobre esses eixos, vocês vão ver no ensino médio a questão do domínio das imagens, que é relacionada com o X e com o Y. Mas, por enquanto, nós ficamos com essas denominações. No eixo X são os eixos das abscissas e no eixo Y, o eixo das ordenadas. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Vamos agora denominar o par ordenado, denominar o par ordenado x e y, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas, olha só. Então, nesse eixo x aqui, ó, são as abscissas, beleza? As ordenadas são aonde? No eixo y, olha só, no eixo y, os pontos, né, aqui presentes. Então, quem são os elementos que pertencem ao X? Pertencem aos eixos das abscissas. Olha só, no primeiro quadrante, os meus pontos, eles são que o X é positivo e o Y também é positivo. Olha só, no segundo quadrante, que é primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante. Aqui no segundo quadrante, ó, olha, a gente pode ver que os pontos no eixo X, ó, são negativos, ó, beleza? E os pontos no eixo Y são positivos, ó, porque fica aqui em cima, ó. Tranquilo? No terceiro quadrante a gente tem algo particular, ó. Todos os dois são negativos, tanto o X quanto o Y são pontos negativos, ó. Aqui no centro eu tenho o ponto 0, 0, que é a origem do sistema cartesiano, beleza? E aqui no quarto quadrante, gente, eu tenho os pontos X positivos e os pontos Y negativos, ó. Tranquilo, gente? Então aí é uma questão de localização, de posicionamento de pontos, né? Do par ordenado, né? O par ordenado tem essa forma, beleza? O primeiro ponto a gente chama de X e o segundo ponto a gente chama de Y. Pronto. Esse aqui é o das abscissas e esse daqui é o das ordenadas. Pronto. Abscissas e ordenadas. Tranquilo, gente? Pronto. E a representação do gráfico, né, no ponto? Como é que faz, né? Esse garotinho aí pensando, vamos lá.
Vamos localizar um ponto. Pronto. Eu tenho um ponto Z aqui, ó. Z é igual a quanto? A 4 e 5. Então, olha. Qual o meu eixo das abscissas é quem? 4. Então, aqui é o X, certo? Eu vou atrás do X. E o 5 é o meu eixo das ordenadas. Eu vou atrás no Y. Pronto. Tranquilo, gente? Então, eu venho aqui, ó, no eixo X, ó. Aqui é o ponto 0, né? Aqui é o ponto 0. Então, eu vou em quanto? 4. Eu venho, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Marca esse ponto aqui, ó. Então, vai ser no eixo 4. No ponto 4. No eixo X das abscissas. E o Y vai ser no ponto 5. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Marca aqui, ó. 5. Porque, ó, eu vou até, ó, até o ponto Z, que é exatamente o encontro dessas duas coordenadas. Então, Z, ó, Z é igual a quem? Que ponto é esse? 4. Que coordenada é essa? 4, 5, ó. Onde X é 4 e Y é 5. Tranquilo, gente? Não é fácil demais? Então, ó, é só isso mesmo, né? Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Tenho aqui o exemplo, um exemplozinho aqui, show de bola, né? Então, ó, vamos localizar no ponto cartesiano os pontos A, que é 2 e menos 3, e B, que é menos 5 e 1. Então, vamos lá. Vamos fazer o A, beleza? Ele diz que X é 2. Então, ó, eu venho aqui, ó, no eixo do X, marco 1, marco 2. Pronto. Aqui é 1 e aqui é 2. Pronto, marquei aqui, ó, marquei 2. E o eixo das ordenadas? Menos 3. Ó. Então, é para baixo, tá? É negativo. Então, ó, 1, ó, menos 2 e menos 3. Ó. Beleza? Pronto, eu marco aqui, ó, até o 2, né? Pronto. Esse encontro aqui é o ponto A. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos achar o B agora. Ele diz que X aqui, ó, é menos 5. Então, é para a esquerda, certo? Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ó. Beleza? Tranquilo, gente? E ele diz que X e Y é quanto? Y é 1. Então, é 1 aqui, ó. 1. Pronto. Primeira casa. Então, você vem aqui, ó. E vai e marca. Pronto. O encontro desse nós chamamos de ponto B. Esse é o ponto B. Tranquilo, gente? Agora, olha. Note que o ponto A está em que quadrante? Está no quarto quadrante, beleza? Quarto quadrante, ó. E o ponto B está em que quadrante? No segundo quadrante, beleza? Tranquilo, gente? Segundo quadrante, ó. Porque pode cair questões com esse tipo de pergunta, né? O ponto cartesiano está localizado em que quadrante do plano, né? Pode cair questões assim, né? Então vamos lá, vamos para outra questão. Olha. Pronto. Localizar no plano cartesiano os pontos A e B. Então vamos lá, vamos fazer o A. Ele diz que o X é menos 5 e o Y é 0. Então vamos lá, ó. X menos 5, ó, tá, já marquei aqui, ó. Pá, beleza? Marquei aqui, pronto. E o Y é 0. 0 é aqui, gente. 0 é aqui. Então, o ponto está marcado. É esse aqui, tá? Esse é o ponto menos 5, 0. Pronto. Ponto A. E o ponto B? Ele disse que X é 0, então começa daqui até o menos 4. Ó. Pronto. Aí eu marco aqui, ó, menos 4. Esse é o ponto, beleza? Então, o A aqui, ó, o B, quer dizer, é 0 menos 4. Pronto. Marquei os dois pontos.
Tranquilo? Note que a menos 5 e 0 está no eixo do x e o ponto B está no eixo do y. Então, ele fica sobre os eixos, né? Fora dos quadrantes, fica dividido entre os dois quadrantes, né? Tranquilo, gente? Agora vamos para um exemplo que cai muito essas questões de localização em mapa, beleza? No mapa mundi a seguir temos a localização geográfica de alguns pontos, representados pela letra A, B, C, D e E. Identifique as coordenadas geográficas dos lugares representados pela letra A e B. Então, ele está pedindo a localização de A e B, a partir dos conceitos estudados sobre plano cartesiano, utilizando também a latitude e a longitude, respectivamente, nos lugares propostos. Então, o que é a latitude, gente? Só lembrando aí, ó, pessoal que estuda geografia afinada, ó, latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Só lembrando aqui, gente, ó, o globo terrestre, para aqueles que aceitam que a Terra é redonda, né? Nós temos uma linha aqui, ó, que corta a linha do Equador, porque tem gente que acredita que a Terra é plana. Fazer o quê, né? Essa linha do Equador, beleza? Ela corta assim, de maneira, né? Se for um desenho plano de um mapa, ela é uma linha reta, né? E a outra linha, que é a parte vertical, é a linha do meridiano de Greenwich. Então, olha, meridiano de Greenwich, pronto. Então, quem é a latitude? A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador. Então, ela vai medir baseado na linha do Equador, que é a linha horizontal. E a linha vertical, que é o meridiano de Greenwich, é os termos relacionados à longitude, ó. É a distância medida do graus de um ponto de qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então vamos ver o mapa lá, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Lembre-se, tá? Lembre-se que esse, ó, onde é que está o zero? Onde é que está o zero? Beleza? Esse daqui é o eixo de Greenwich, ó. Vai ser a parte vertical. E a parte horizontal, onde é que está o eixo? Ó? Tá aqui, ó. Eu vou colocar em vermelho, tá? Pronto. A linha do Equador, ó. Cortando todo o eixo zero, né? Que no caso seria o eixo X. E o eixo Y seria o meridiano de Greenwich. Aqui a minha mão já dá uma... Que reta linda, né? Uma reta maravilhosa. Ao vivo e a cores, beleza? Aqui é o ponto 0, 0, 0. Ó. Então vamos lá. Vamos pegar as coordenadas de A e de B. Então eu tenho longitude. Então vamos pegar o ponto A aqui. Vamos fazer o ponto A aqui primeiro, ó. Então eu tenho outras informações bem legais aqui, ó. Aqui eu tenho norte, né? Norte, sul, leste e oeste. As coordenadas aí cartesiana baseado no posicionamento do mapa aí, ó. No ponto A. Então eu tenho quanto? Eu tenho, no ponto A, eu tenho 40 de latitude, ó, ao norte, beleza? Ó, tá aqui, ó, 40, ó, o 40 aqui, ó. 40 de latitude, que é em relação ao eixo, a linha do Equador, que seria supostamente a linha horizontal X, né? Então eu tenho aqui a posição 40, ó, 40,
E em relação ao eixo do Greenwich, ó, eu tenho aqui, ó, a longitude quanto? Em relação, ó, 80, né? 80 o quê? A oeste. Então, ó, eu tenho 40, 80 o ponto aqui, ó. Beleza? Latitude 40 graus norte. Tá aqui, ó, o norte, ó. Em relação ao eixo da linha do Equador, e tem 80 em relação ao eixo de Greenwich, que é a longitude. Pronto. E o B? Ó, em relação à linha do Equador, eu tenho 20. 20 para onde? Para o sul. Então eu coloco 20 aqui, ó. E o outro? Pronto, aí você corta aqui, ó, para a linha do Greenwich. E puxa, ó, em relação ao eixo 40, né? Pronto. 40 em relação à linha do Equador. Ao quê? A oeste, né? A oeste. Que a direita é leste. Pronto. Localizei no meu mapa mundi as coordenadas aí dos pontos A e B. Baseado na longitude e latitude, beleza? E os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, beleza? Agora vamos fazer esse exercício aqui. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui, show de bola. Ó, no primeiro plano cartesiano a seguir, estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas desse ponto. Pronto. Então vamos começar pelo A. Vamos fazer aqui, ó, A. Vamos achar essas coordenadas. O X. O X é quem? Aí você desce aqui, ó, pam, 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 até tocar o X. Ó. Tocou o X, ó. Quanto vale? 1, 2, 3. 3. 3 positivo, beleza? E o Y? O Y você vem cortando até achar o Y. Ó. Pronto, a linha vertical, que é a ordenada, beleza? 1, 2, ó, que é 1, 2. Então, 3, 2. Pronto, achei a coordenada de A. Vamos agora achar a coordenada de B. Pronto, B. B é o quê? X é quem? Pronto, você desce aqui, ó. Tocou o eixo X, beleza. Você veja que aqui é 0 e a minha esquerda é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, ó. Menos 3, ó. Tranquilo? Então, tu vem aqui, ó, coloca menos 3. Pronto. E o eixo Y? O eixo Y você vai, ó. Pam, pam, pam. Pronto. Tocou aqui no 3, ó. Então, é menos 3 e 3. Tranquilo, gente? Vamos para a letra C. Ponto C, né? Pá. Ó, onde é que está o ponto C, né? Ele está aqui, ó, bem no meio. Que ponto é esse? 0, 0, né? Ele está no ponto 0 em X e 0 em Y. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos para o ponto D. D de Deus. Ó, D. Vamos lá. Quem é X? X aqui, ó, subindo, ó, eu vou achar o menos 3. Então, e o Y? O Y, ó, eu vou projetar até tocar o Y aqui, ó. Que é menos 2, né? Menos 2. Pronto. E agora, para terminar essa questãozinha, vamos para o ponto E, ó. Ponto E. Vamos localizar essa coordenada. Cadê o X? Ó, você sobe até tocar o X. Tocou no 1. 1. E o Y? O Y está aqui embaixo. Pronto. Toca no Y, menos 3. Pronto. Terminada a questão. Achei todas as coordenadas. Tranquilo, gente? Vamos nessa? Vamos para a próxima. Agora vamos localizar aqui. Vamos aí que... Pronto. Desenhe o plano cartesiano
o seu caderno e em seguida localize os pontos abaixo. Identifique também os seus respectivos quadrantes. Então, ele quer que você identifique os pontos, as coordenadas, baseado aqui nessas coordenadas, coloque o ponto. E identifique os quadrantes. Então, vamos lá. P, eu tenho x em menos 3 e y em 4. Então, vamos lá. P, menos 3, ó, tá aqui, ó, menos 3. Aí, ó, tu sobe até o 4, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Cruza aqui, ó. E acha o ponto P. Tranquilo, gente? Então tá feito o P. Que quadrante é esse? Segundo quadrante. Beleza? Segundo quadrante. Tranquilo, gente? Então vamos para o ponto M. Coordenada M. Ó, você tem x em 0. Então x aqui é 0. E y é quanto? Y é menos 5. Então é para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ó, pronto. Marca o ponto, ó. Tranquilo? Ponto M achado. Que quadrante é esse? Não é quadrante, é na reta, né? Então fica, ele está marcado na reta Y, beleza? Na ordenada. Tá em quadrante, porque ele fica entre o quadrante 3 e 4. Está na reta. Então o ponto está na reta. N. Vamos lá, menos 4. Menos 4 em x. Menos 4 é aqui, ó. Menos 4, ó. Y é o quê? Menos 6. Então é bem aqui embaixo. Ó. Menos 6. Passando uma linha tracejada, nós vamos achar ela aqui, ó. Vamos achar o ponto M. Que quadrante é esse? Terceiro quadrante. Pronto. Terceiro quadrante. Tranquilo, gente? Então, última coordenada é o K, onde x é 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei. E y é 0. Então, é aqui mesmo, na reta x. Então, não está em quadrante nenhum, está na reta x. Beleza? Localizado aqui, ó. Entre o quadrante 4 e o quadrante 1. Né? Fica na reta. O ponto está na reta. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos embora. Olha, eu coloquei junto as grandezas porque no edital do IF ele diz para que vocês são questões que vocês têm que localizar as coordenadas no plano cartesiano e as suas proporcionalidades. Então, nós temos duas proporcionalidades. Se ela é diretamente proporcional ou se o gráfico que está, as coordenadas que estão estampadas lá no plano, elas são inversamente proporcional. Como é que eu vou saber se elas são diretamente proporcional ou se elas são inversamente proporcional? Tem um macetezinho aqui, ó. A definição de grandezas de x e y, ou seja, a coordenada, né? Coordenadas x e y são diretamente proporcionais, gente, quando a razão que é a divisão entre x e y sempre dá o mesmo resultado, ou seja, dá uma constante. Aí aqui, ó, é o desenho básico. Você pega uma coordenada, divide pela outra, sempre vai dar um valor K, uma constante. Por exemplo, ó, vou citar um exemplo. Vamos supor que você pega o ponto 10 e o ponto 5, uma coordenada desse tipo aqui. Vamos supor A, né? A é igual a 10 quinto. Olha, para você saber se ela é... Qual seria o K? O K é 10 dividido por 5. Pronto. Que vai dar 2. Então, o K é esse 2 aqui, ó. Aí, se eu quiser saber em relação a outro ponto, vamos supor, o ponto B, né? Eu tenho um ponto B aqui de, deixa eu ver aqui, 20 e 10.
Pronto. X é 20, Y é 10. Ora, se você fizer a divisão de 20 por 10, vai dar quanto, gente? Corta o 0 com 0, vai dar 2. Veja que o K se repete. Ó. Ele é constante. Então, esses dois pontos, eles são diretamente proporcionais, beleza? Porque a divisão entre eles dá o mesmo K, beleza? Essa constante aqui, pertencente aos reais. Então, o valor de K é denominado constante de proporcionalidade. Indica que quando x, o numerador, é maior que o ou menor que o y, o denominador. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Ó. Em outras palavras, duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta também, beleza? A outra aumenta também. Quando uma dobra, a outra também dobra, beleza? Então, tem um ponto importante aqui nessa definição de diretamente proporcional. Quando você aumenta x, ó, quando você aumenta x, uma setinha para cima, ó, você aumenta o valor de x, automaticamente o valor de y também vai aumentar. Nós chamamos isso de diretamente proporcional, beleza? Então, isso é um fato a observar em gráficos. Em gráficos, quando tiver um plano, os pontos lá presentes, a gente pode analisar dessa forma. Se der o mesmo K, ou seja, a divisão entre eles for o mesmo valor, e se quando eu aumento x, aumenta y, ó, ela é uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? Vamos agora para um exemplo, olha, um exemplo bem clássico aqui, ó. Ele diz que nessa tabela existe um deslocamento, né, em relação ao tempo. Ó. A cada 3 metros de deslocamento do objeto, eu tenho 1 segundo de tempo. 6 metros de deslocamento, 2 segundos de tempo. 9 metros de deslocamento, 3 segundos de tempo. 12 metros de deslocamento, 4 segundos de tempo. 15 metros, 5 segundos de tempo. Beleza? Então, ó, como é que eu sei que isso aqui é diretamente ou inversamente proporcional? É só você pegar e dividir x por y. Beleza? Se você fizer essa divisão aqui, ó, 3 dividido por 1 vai dar 3. Pronto. 6 dividido por 2 vai dar 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 12 dividido por 4 vai dar 3. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então veja que o K se repete aqui, ó, em todas as coordenadas x e y. Que coordenadas são essas? Isso aqui, ó, x é 3, y é 1. X é 6, y é 2. X é 9, y é 3. X é 12, y é 4. X é 15, y é 5. Se eu for fazer um gráfico, gente, vai ficar assim, ó. Olha, preste bastante atenção aqui, ó. Vou fazer um gráfico supostamente com essas medidas, certo? X, ó, x vai de 3 a 15. Então, vou botar o 3 aqui, o 6 aqui, o 9 aqui, o 12 aqui e o 15 aqui, ó. Pronto. Tranquilo? Olha só como é que vai ficar o gráfico. Eu vou fazer agora baseado no plano cartesiano, tranquilo? Eu tenho essas medidas, mas eu vou colocar num plano. Num encontro de duas retas perpendiculares, onde eu formo o eixo do x, ó, as minhas abscissas, e o eixo do y, as minhas ordenadas. Então, as minhas ordenadas é quem? 1, ó, 1, 2 segundos, ó, 3 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Então, quando o deslocamento é 3, é 1. Pronto. Aí você marca, ó, ponto. Quando o deslocamento é 6, y é 2. Ó. Aí você marca. Ó.
Marca cada ponto desse é uma coordenada. Beleza? Então, aqui, que coordenada é? 3, 1. Ó. Que coordenada é essa? 6, 2. Que coordenada é essa? 9, 3. Que coordenada é essa? 12, 4. Tranquilo, gente? Não é fácil? 15, 5. Pronto. Você pega esses pontos aqui e coloca no eixo. Pronto. 3, 9, ó. 4, 12. E 5. Pronto. 15. Olha, veja que o gráfico, ó, sempre subindo. Eu aumento x, aumenta y. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Tranquilo? A minha divisão dá o mesmo K, ó, mesmo K, 3. Se der diferente, gente, sai fora da proporcionalidade, certo? Então eu digo que aqui é diretamente proporcional. E quando eu aumento x aqui, ó, quando eu vou aumentando o valor de x, vai aumentando o valor de y também. Tranquilo? Então é diretamente proporcional. E inversamente proporcional, como é? Bem, quando se falar de inversamente proporcional, nós estamos falando de um produto das duas grandezas, ó, você pega o x e y, eles são inversamente quando o produto dessas grandezas gera um k constante. Pronto, tá aqui, ó. Você pega, multiplica os dois termos, gera um k constante. É denominado de constância de proporcionalidade, o k, né? Vou citar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver 3 vezes 4, dá 12. Tranquilo, gente? Ó, gera um k constante. Esse é o k, né? Esse é o ponto x e o ponto y. Vamos supor que a coordenada fosse 3, 4, né? Pronto, você só pega 3 vezes 4, 12. Tem que dar a mesma coisa, beleza? Tem que dar um k. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui a proporcionalidade. Então, veja, tem uma característica interessante aqui. O que que diz? Aqui diz o seguinte, que se você aumentar o x, o y vai fazer o quê? Diminuir. Então, quando você aumenta um, sobe o outro. Beleza? Quando você aumenta um, é diferente do diretamente proporcional. Quando você aumentava o x, aumentava o y também. No caso aqui, da inversamente proporcional, quando você aumentar o x, o y vai diminuir. Beleza? Tranquilo? Então vamos para um exemplo. Ó, temos um exemplo bem legal aqui. Ó. Nesse exemplo iremos trabalhar as grandezas da velocidade e tempo. Pronto. Primeiro perceba que existe uma distância a ser percorrida. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Olha só. Quanto maior é a velocidade, menor é o quê? O tempo. Olha, tá certo? Eu aumento um, diminuo o outro. E é óbvio isso aí, né? Você dirigindo um carro lá, 100 km por hora, para chegar num lugar, eu vou a 100 km por hora, eu gasto um determinado tempo. Se eu for a 40, bem devagarzinho, o meu tempo vai ser maior. Então eu diminuo a velocidade e o tempo vai ser maior. Se eu aumentar a velocidade, eu vou chegar lá mais rápido. Então, beleza? É óbvio, beleza?
Então vamos lá, ó. Temos um exemplo aqui, ó. Vamos colocar isso em um gráfico. Eu tenho uma coordenada aqui, 64. Eu tenho outra coordenada aqui, 83. Outra coordenada, 100, 2,4. Vou botar um ponto aqui para distinguir. E tenho outra coordenada de 122. Pronto. Vou botar no gráfico. Botar eixo Y, eixo X. O X é a velocidade e o Y é o tempo. Pronto. A velocidade ela vai de 60, 80, 100, 120. Pronto. E o tempo? O tempo vai de 2,4, tem um número decimal aqui, né? 3 e 4. Pronto. Tranquilo? Então, quando x for 60, y é quanto? 4. Então, vamos lá, ó. 4. 60, 4. Marcou o ponto. Quando x for 80, y é 3. Então, ó, já diminuiu. Eu estou aumentando o x e está caindo o tempo. Tá vendo? Agora eu aumentei para 100 km por hora. 100 km. Diminuiu mais ainda o tempo, 2,4 segundos. Beleza? E 120 ó, cai para 2 segundos. Mais rápido ainda. Então, o carro anda muito mais rápido. Olha o gráfico, olha o gráfico. Ó, se eu for passar um ponto entre uma reta entre os pontos, ó, você vê que cai, né? Cai, né? O gráfico está caindo. Então, aqui, ó, e a teoria é verdadeira, beleza? Ó, lembra que eu pego x, multiplico por y, tem que dar um k? Então, vamos ver quais são os k aqui. 4 vezes... Você multiplica. Pronto. 4 vezes 6, 24. Acrescenta um zero, dá 240. Pronto. Aqui, 3 vezes 80, 240. Pronto, dá na mesma. Ó, o mesmo K, ó. Tá vendo? Ó, o mesmo K. Tem que dar o mesmo K, senão não é inversamente proporcional. 100 vezes 2,4 dá 240. 2 vezes 120 dá 240. Então dá o mesmo K. Mesmo K. Então eu posso dizer que isso aqui, esse gráfico, nesse plano cartesiano, com todas as suas coordenadas, é inversamente proporcional, beleza? Tranquilo, gente? É inversamente proporcional, ok? Então vamos lá. E aqui um resuminho bem legal sobre gráficos, beleza? O que eu acabei de provar para vocês, viu? Que aquele primeiro, ele estava subindo, ele é diretamente proporcional. Ó, veja que quando eu aumento o y, eu aumento o x. Ó. E é verdade, ó, perceba aqui comigo. Se eu pego esse ponto aqui do gráfico e desço até o meu eixo x, eu tenho um valor determinado aqui, ó, no meu eixo y. Se eu aumento o x, ó, porque cada vez que eu vou me deslocando à direita, eu vou aumentando o valor. Vamos supor que aqui fosse 5 e eu aumento para 10. Ó, veja, quando eu levanto uma reta perpendicular e toca o gráfico, toca a reta, e quando eu projeto no y, também aumenta. Ó. Vamos supor que aqui fosse 2 e aqui fosse 6. Pronto. Veja que eu aumentei o y e eu aumentei o x. Então eu posso dizer que isso é uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Eu vou até colocar aqui, ó. Ponto A e ponto B. O A é 5, 2. O ponto B
é 10, 6. Eu estou botando essas medidas aqui, mas eu nem sei se a divisão vai dar o mesmo valor. Aqui vai dar 2,5 e 10 dividido por C. Tem que ver a questão, tem que dar o mesmo K, tá? As medidas eu estou botando um valor, mas posso trabalhar depois um valor certinho para dar o mesmo K. Beleza? Então, as grandezas inversamente proporcional. Ó, quando eu aumento o x, estou aumentando o x, eu diminuo quem? O y. Beleza? Quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Não vou colocar os valores porque eu tenho que fazer os cálculos direitinho. Então vamos lá. Sabendo disso, vamos para as questões de prova. Olha só. Agora é pega para capar, beleza? Peguei essa daí. Uma provinha. Deixa eu ver que ano foi. 2013 do IFRN, ó. 2013. Vamos fazer essa daí? Ele diz assim, ó. Questões 29 e 30, então vamos fazer a 29, depois a gente faz a 30. Devem ser respondidas levando em consideração o gráfico 2. Está aqui o gráfico 2, ó. Beleza? Que corresponde à localização no plano cartesiano. Está aqui, ó, o plano cartesiano. Da escola pública A, então A é escola pública, e ONG, organização não governamental, B. Então aqui é uma ONG no ponto B. Aqui é uma escola no ponto A e B é uma ONG de proteção aos direitos dos afrodescendentes. Aí ele diz, sabendo que as medidas estão em metro, então todas as medidas estão em metro, a distância linear entre a ONG, a escola A, né, e a ONG B é igual a... Então ele quer, ó, ele quer essa distância aqui, ó, entre a escola e a ONG. Pronto, ele quer essa distância. Aí você tem um X aqui, ó, e tem outro X aqui. E tem um Y aqui, ó, 100, e outro Y aqui. Certo? Mas, ó, como é que eu resolvo essa questão? Gente, você passa um tracinho aqui, ó, e desce outro aqui, ó. Olha, o que eu formei? Um triângulo retângulo, olha só. Olha só. Eu tenho essa distância desse ponto até esse, ó. Eu não tenho? 500 menos 100 dá 400. Ó. Aqui eu tenho 400, essa distância aqui, esse catetozinho aqui do triângulo. E aqui, e daqui, desse ponto até o B, eu tenho 400 menos 100, 300. Pronto. Eu tenho a distância, falta eu achar essa distância de A a B, que é a minha hipotenusa do meu triângulo retângulo. Ó. Então, ó, alunos, prestem atenção. Se você tem um triângulo retângulo e quer achar a hipotenusa, você usa o teorema de Pitágoras, ó, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou somar um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pronto. Show de bola. Tranquilo? Não tenho 400 aqui e 300 aqui? Então, aplicando o teorema, fica h ao quadrado, 300 vezes 300 ao quadrado, né? Olha, que você faz o seguinte, ó, 3 elevado a 2 vai dar 9. E aqui não são 2 zeros, como ele está ao quadrado, você vai colocar 4 zeros. Pronto, está feita a questão. Mais 400, 4 vezes 4, 16, beleza? 16. Como é 2 zeros, vai mais 4 zeros. Então está ao quadrado, ó. Tranquilo? Então, show de bola. 160 mil mais 90 mil. Gente, 160 mil mais 90 mil dá 250 mil. Beleza? Só somar.
Pronto, para eu tirar esse h ao quadrado, eu faço o quê? Eu aplico a raiz em ambos os lados. Pronto. H ao quadrado é igual. Aplica a raiz de 250 mil. Pronto, que eu corto esse com esse, ó, o 2 com o índice, fica H. Pronto, é o H que eu quero saber. Quanto é raiz de 250 mil? Gente, não precisa esquentar a cabeça, né? Por quê, gente? Ó, porque você dá uma olhadinha nas alternativas, você já sabe qual é a resposta, beleza? Você já sabe qual é a resposta. Pode ter certeza que você já sabe qual é a resposta. Porque, ó, você tem 25 aqui, né? Você tem 25. Raiz de 25 é quanto? É 5. Pronto. Dá uma olhadinha lá nas alternativas. 500, né? Então, ó, letra B de Brasil, né? É 500, né? E é 500 mesmo, ó, porque 5 vezes 5 dá 25, ó. E como você multiplica 0, 0, você acrescenta 4 zeros. Pronto. Porque você vai multiplicar 500 por 500, né? Aí dá 250 mil, né? Tranquilo, gente? Eu tô sendo interrompido pelo meu telefone aqui. Tô desligando aqui. Tá atrapalhando aqui, mas tudo bem. Alguém tá tentando ligar para mim na hora que eu estou gravando a minha aula. Hein? Não dá certo. Isso era para eu ter colocado no silencioso. Perdão, viu? Então vamos lá. 500 metros. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima, gente. Vem comigo. De acordo com o gráfico 2, aí vem a questão 30, né? Porque ele disse que a 29 e a 30 fazia pelo gráfico 2. Eu trouxe o gráfico 2 de volta aqui, ó. É correto afirmar que. Então, ele vai fazer perguntas do gráfico. Então, ele diz: o segmento de reta que liga A e B, a hipotenusa, ó, a hipotenusa do triângulo, né? Que a gente traçou ali, do triângulo retângulo. De um triângulo retângulo isósceles? Opa! Será que esse triângulo retângulo é isósceles? Qual a diferença de um triângulo retângulo normal, regular, e um isósceles? Porque o isósceles, gente, ó, o triângulo retângulo isósceles, vou fazer aqui, tá? Fazer um triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo isósceles, ele tem a hipotenusa aqui, que é o oposto ao 90, ó. E esse cateto A é igual ao outro cateto, a mesma distância. Então, ele é isósceles. Tem a mesma distância, AA. Beleza? Nesse caso aqui, ó, a distância daqui é quanto? 400. E a distância daqui do outro cateto? 300. São iguais? Não. Então, tá falso. Não é essa. Beleza? Não é essa. O segmento de reta que liga as duas instituições, pronto, é H, né? Está sob uma bissetriz dos quadrantes ímpares? Opa, o que é uma bissetriz de um quadrante? Pronto. O que é uma bissetriz? Quando você encontra duas retas, você forma um ângulo. Beleza? Tá aqui o ângulo. É o que acontece aqui, ó. Eu tenho uma reta Y cruzando com a reta X, eu formo
esse ângulo, beleza? Que é um ângulo reto de 90 graus, que a gente desenha assim, quadradinho com um pontinho no meio. Pronto. O que é uma bissetriz? Bissetriz é quando você pega esse ângulo e divide ele ao meio com uma reta dividindo o ângulo ao meio, ou seja, 45 graus para cá, 45 graus para cá. Pronto. Essa reta é chamada de bissetriz. Agora eu pergunto para vocês, essa reta aqui divide esse ângulo ao meio? Se eu prolongar essa reta aqui, ó, ele não passa nem no ponto zero, porque geralmente a bissetriz corta o eixo zero, né? Ele passa bem aqui em cima, então está falsa. Não é bissetriz. É uma corda normal aí que corta, é uma reta que corta o eixo e toca no Y. Mas não é uma bissetriz do ângulo, beleza? Os pontos que representam as duas instituições pertencem ao gráfico da função, aí ele dá uma função. Y é igual a x sobre 2 mais 50. Para você saber é só você pegar os pontos. Aqui, ó, ele diz que no ponto, quando x for 100, y é quanto? 100. Beleza? Então tu vem aqui, ó, quando x for 100 e y é 100, tu pega no igual. Quando x for 100, y é 100. Vamos ver. Dá 50 mais 50. Dá 100. Beleza. Esse ponto passou. Vamos fazer o outro. Esse ponto passou. Deu certo. Vamos ver o B. Que ele disse, ó, as duas representações. Beleza? Então eu tenho que checar os dois. Quando x for 500, y é 400, vamos ver aqui, ó, 500 dividido por 2 mais 50 vai dar 400? Vamos ver, ó, 500 por 2, 250. Mais 50, 300. 300 é igual a 400? Não, então tá falso. A letra correta é a letra D. D de Deus, que vai ajudar você a passar no IFRN, beleza? Ó, coordenadas A é 100, 100? É. Coordenada A é 100, 100. Quando x for 100, y é 100. Coordenada B é 500, 400? Positivo. Então é essa mesmo, letra D. Tranquilos? Show de bola? Pronto. Falei um pouco de geometria, né? Triângulo, retângulo, isósceles, bissetriz, beleza? Mas a gente vai ter aulas mais para frente sobre geometria, tá bom? Questão de prova. Ó, tirei essa do IFRN 2014, beleza? Então vamos lá. Vamos para a questão 34. Show? Vem comigo, ó. Para incentivar a interação entre seus colaboradores e o acesso às redes sociais, a TAB Informática paga parte da internet do celular de seus funcionários de forma inversamente proporcional. Olha só, a matéria caindo aí, como é que cai, né? Ao salário que o funcionário recebe. Então, o cara recebe um salário, eles pagam uma ajuda de custo para pagar o celular do camarada baseado no salário, só que utilizando um recurso inversamente proporcional. Sabendo que um funcionário recebe R$720, ele ganha quanto? Da empresa? R$90. Pronto, aqui, ó. Ele ganha 720 e ganha R$90 para ajudar o pagamento de sua mensalidade. E quem recebe um salário de 1.800 receberá um incentivo financeiro de... Então, quem ganha 1.800 vai receber quanto? Né? Interrogação aqui, ó.
Vai receber quanto? Ele disse que o cálculo tem que ser inversamente proporcional. O que que diz a teoria? A teoria diz que quando você pega x, multiplica por y, tem que dar um k. Beleza? Isso é inversamente proporcional. Tranquilo, gente? Tem que dar um k. Que cara é esse? Ó, se eu pegar esse x e multiplicar pelo y, vai dar quanto? Então, se eu pegar 720, multiplicar por 90, não vou multiplicar zero, né, gente? Se você quiser, faz. 0, 0, 0. Pronto. Multipliquei já. 90 vezes 0. Ou 9 vezes 0. 0. 9 vezes 2. 18. Vai 1, né? 9 vezes 7. 63 com 1, 64. Então, eu tenho aqui, ó, 0, 0, 8, 4, 6. 64.800. Então, esse é o K. 64.800. Então, quem é que vai ser esse X? Vai ser um número que multiplicado por 1.800 dê quanto? 64.800. Agora, outra coisa que a gente também tem que analisar. A teoria diz que quando você aumenta X, Y cai. Porque eles são inversamente proporcional. Então, se eu aumentar o salário, vai cair o valor da ajuda. Beleza? Então, tem que ser abaixo de 90. Todos são abaixo de 90? Todos. Então, ele foi até bondoso. O camarada que fez essa questão colocou os valores abaixo de 90. Ele poderia ter colocado em algumas alternativas alguns valores acima de 90. Aí você já anulava, beleza? As alternativas. Mas como ele botou todas abaixo de 90, então isso aqui só serve para a gente analisar que o valor vai ser menor do que 90. Então, se você fizer a conta, der um valor maior que 90, é porque você errou a questão, beleza? Então, vamos lá. Qual seria o número que multiplicado por 1.800 dá 64.800? É só você pegar 64.000 e dividir por 1.800. Aí você acha. Corta esse zero com esse zero. Fica 648 por 18, né? Que eu cortei já esse zero com esse zero. Então, fazendo a continha aqui. Fazer de verde aqui. 18 para 64, né? Vamos ver se dá 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5, 54. Deu 3. Ó, ou é a letra A ou é a letra B. Beleza? Logo de cara, que vai dar 54. Quando eu subtrair, sobra quem? 10. Aí eu desço 8. Ó, fica 108. Qual é o número vezes 18 que dá 108? Não é 0, né, gente? Então a alternativa correta é a letra A. É 6, né? Pode botar 6 aí que vai dar certo. Ó, 18 vezes 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. 108. Ó. Resto 0. 36 reais. Então, resumindo a história aqui. A de amor é a resposta correta, né? Essa tá falsa, essa tá falsa e essa tá falsa. O funcionário que ganha 720 ganha 90 reais para pagar o telefone. E quem ganha mais recebe menos, 36 reais. Porque ele fez o cálculo inversamente proporcional. Tranquilo, gente? E a última questão dessa aula, eu tirei do ano de 2012. Ó, caiu a questão 34 de 2012, olha só. Em uma cidade com 8.500 habitantes, o número de pessoas que possuem o ensino médio completo, ó,
Quantos mil habitantes? Muita atenção nessa questão, tá? Muitos alunos erraram, não souberam fazer isso aqui não. Isso é uma questão que faz a diferença. Quando o aluno acerta, ele sai na frente, beleza? Possui o ensino médio, o ensino fundamental completo e os que apenas sabem ler e escrever. E nessa ordem, diretamente proporcional. Opa, ó, diretamente proporcional, beleza? Então, ó, é diretamente proporcional aos números 15, 20 e 50. Portanto, nessa cidade temos, aí ele pergunta, 6 mil pessoas que só lê e escreve, 2.500 pessoas do ensino médio completo, né? 2.000 pessoas do ensino fundamental completo, ou menos de 3.000 pessoas que só sabem ler e escrever? Gente, vamos lá. Vamos fazer essa questãozinha. Olha só. Deixa eu te perguntar. Quantos mil habitantes tem a cidade? 8.500. Para fazer um cálculo diretamente proporcional, nós vimos que a teoria é o seguinte. Se eu pegar o x e dividir por y, correto? É igual a 1K. Beleza? Isso aqui é diretamente proporcional. Beleza? Você faz pela divisão. Tá? Então eu tenho os dados aqui de x. X é quanto? X é os habitantes. Correto? E y é a categoria que as pessoas têm. Tem gente que tem o ensino médio completo, tem gente que tem o fundamental. Então, se você pegar esses 2.500 habitantes, você vai ter, vamos chamar ensino médio completo de X, ensino fundamental de Y, e saber ler e escrever eu vou chamar de Z. Ó, então, se você pegar os ensino médio completo, mais o fundamental completo, mais o pessoal que sabe ler e escrever, pronto, vai dar 8.500. Tranquilo, gente? Certo? Aí ele diz que você tem que fazer na ordem diretamente proporcional. Então, você também sabe que da seguinte forma, 15, 20 e 50. Então, se eu botar 15, 20 e 50 aqui, ó, nessa sequência, quando eu somar vai dar quanto? Ó? 15 mais 20 mais 50. Vai dar quanto, gente? Vamos somar? 5. 5 com mais 2, 7, com mais 1, 8. 85. Então, se eu tenho, ó, x, que é 8.500, dividido por 85, olha, gente, 85 dividido por 85, vai dar 1, né? Então, aqui vai dar 100. Ó, então, esse é o K. 100. Então, se o cara é 100, pela proporção, x vai ser quanto? X vai ser 15 vezes 100. Pela proporção. Então, o ensino médio, né, x, não é 15 que está atrelado a ele? Quem está atrelado ao y? 20. Né? E quem está atrelado ao z? 50. Então, se eu pegar aqui o valor de x, que é 15, de y, que é 20, vezes 100, e z, que é 50 vezes 100, ó, aqui vai dar 1.500, aqui vai dar 2.000, e aqui vai dar 5.000. Se eu somar tudo, gente, vai dar 8.500 habitantes, que é o que eu tinha, certo? Sabendo disso,
Vai para as alternativas. 6.000 pessoas sabem ler e escrever? Quem sabe ler e escrever? É Z. É 6.000 ou é 5.000? 5.000, então tá falso. Letra B. 2.500 pessoas com o ensino médio completo. Ensino médio é quem? X. É 2.500? Não, é 1.500. Então tá errado. Letra C. De Cristo Jesus. 2.000 pessoas com ensino fundamental completo. Ensino fundamental é Y. Y é 2.000. Correto. Então é C de Cristo. Alternativa correta. A outra está errada. Menos de 3.000 pessoas só sabem ler e escrever. Não, tem 5.000. Então não é menos não. Então está errado aqui. A correta é a letra C. Show de bola, gente? Gente, terminou, né? Essa era a última questão. Hashtag só isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi a aula de plano cartesiano e as suas proporcionalidades, diretamente ou inversamente proporcional. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!